Esse ano eu falhei, assim como a maioria das pessoas também falham. Esse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo mesmo, pra eu abrir meu coração e dar uma desabafada com vocês, no intuito de tentar ajudar de alguma forma, caso você também esteja passando pela mesma coisa que eu. É uma questão que eu acredito que todo mundo passa na maioria do tempo. Quando esse ano de 2025 começou, eu já sabia que ele seria um ano muito difícil no sentido de corrido. Eu teria muitas coisas pra fazer. E aí no começo do ano eu já me programei, já me planejei. Eu vou até mostrar pra vocês. Vou abrir aqui no iPad. Eu sabia que seria corrido, então eu quis deixar isso escrito de uma maneira mais clara pra eu conseguir enxergar. Eu tenho uma pasta chamada Planejamento 2025. Não sei se dá pra ver. Planejamento 2025. E aqui foi todo o planejamento. Primeiro eu escrevi as coisas e depois eu fui pontuando o que eu tinha que fazer. E aí eu criei um calendário de janeiro até dezembro em todas as coisas que eu tinha que fazer em todos os meses. E quando eu criei tudo isso, eu tentei fazer de uma maneira que eu conseguisse realizar. Não quis traçar metas muito altas e absurdas, porque a chance de eu não conseguir concluir seria maior. Eu tracei metas alcançáveis, mas que da mesma forma eu não alcancei todas elas. Eu tô no meu último ano da faculdade e agora eu tô entendendo como que as pessoas falam que o último ano é a maior bagunça, é muita coisa pra resolver. Eu tenho TCC pra fazer, cada mês mais ou menos eu estou num estágio diferente, num lugar diferente. Eu tava fazendo estágio num asilo no primeiro ciclo do ano. O segundo ciclo que eu estou agora, eu estou fazendo em um hospital e atendendo numa clínica. Então, basicamente, a cada mês, a minha rotina inteira muda. Os meus horários mudam, os lugares mudam, minhas tarefas mudam. Eu sempre tenho coisas do estágio pra fazer, às vezes pra entregar no dia seguinte. Então, assim, realmente é muita coisa só olhando pra essa questão de estágio, tirando as aulas da faculdade, as atividades da faculdade, as provas e, enfim, tudo que envolve o último ano de uma faculdade. E o TCC? Apenas isso. Agora, fora da faculdade, eu tô fazendo desde o ano passado um curso de intragraduação. Esse ano eu abracei uma pós-graduação. Tem hora que eu olho assim, eu falo, caraca, eu queria duas, mas aí eu entrei naquela questão de que, Maitê, calma, tem muita coisa acontecendo, as coisas estão começando ainda, você não sabe como vai ser, você já tá fazendo muitas coisas, já tá se planejando pra fazer muitas coisas, vai com calma. Então resolvi fazer só uma pós-graduação mesmo, que eu termino no ano que vem. E no dia a dia, quando eu começo a ficar maluca de não saber o que fazer, que eu não vou dar conta das coisas, eu sempre ponho como prioridade essas questões de estudo e da minha faculdade, que no momento, esse ano, é real, assim, minha prioridade, não tem discussão. Mas ao mesmo tempo eu tenho a minha essência e coisas que eu descobri ao longo da minha vida que realmente me fazem ter vontade de fazer todas as coisas, que é essa questão de cuidar da minha saúde. E a corrida é uma coisa que esse ano eu foquei muito. Eu tenho uma prova-alvo que vai ser a Maratona de Floripa. E no comecinho do ano eu ainda tava treinando pro triatlon e eu sabia que eu queria fazer mais uma prova no começo do ano e depois eu deixaria o triatlon de lado pela questão de realmente eu não conseguir ter muito tempo pra demandar energia nisso, no triatlon, porque são 3 esportes, são muitas horas de treino, então assim, eu já tinha isso em mente, sabe? E no começo do ano, quando eu tava me adaptando ainda e entendendo como que seria tudo isso, que eu tava treinando pro triatlon, na verdade, janeiro e fevereiro eu dei check em todas as minhas atividades, tudo que eu tinha me proposto a fazer. E aí no finalzinho de fevereiro pra março começou tudo isso, né? Eu tava tendo uma prova de triatlon chegando, os estágios começaram, então minha rotina mudou muito. E, enfim, começou essa questão do TCC, várias coisas sendo novas mesmo. E foi quando eu comecei a falhar. Os livros que eu queria ler, eu parei de ler. Eu tinha um livro pra ler por mês, não terminei ainda, mês passado já não li. Eu tenho o YouTube, que eu me propus a fazer um vídeo por mês, pelo menos. Na verdade, seriam 12 vídeos até o fim do ano, então eu distribuí um vídeo por mês e já não consegui postar na data que eu gostaria. Então, assim, foram várias coisas acontecendo, as demandas de treino estavam muito altas, eu tava desanimando muito de treinar, eu não tava querendo fazer nada daquilo, eu não queria nadar, eu não queria pedalar. E quando eu fiz a minha última prova de triatlon, me deu um alívio, porque eu tinha concluído algo que eu queria fazer no começo desse ano. Foi muito difícil até eu chegar no dia dessa prova, em questão de várias coisas acontecendo. E quando eu fiz, meio que tirou um peso das minhas costas, porque eu falei, nossa, acabou agora, eu não preciso mais focar nesses treinos, eu só vou pra academia e vou correr, agora olhando lá pra maratona, que é daqui 6 meses, então isso tirou um peso
que, na verdade, o esporte eu não quero que seja um peso, eu quero que seja algo assim que realmente me tire da zona de conforto, mas que tenha uma outra questão. E a partir do momento que isso estava virando um peso pra mim, isso estava me fazendo mal. Eu tava esgotada mesmo, eu não tava dando conta, essa é a palavra, eu não estava dando conta, eu estava falhando. Então foi muito bom ter encerrado esse ciclo de triatlon no momento. Mas eu sei que com certeza eu ainda vou voltar, porque eu tenho muitos planos pela frente. E com tudo isso acontecendo, isso começou a me deixar pra baixo, porque eu falei, cara, eu não dou conta, não quero mais ler livro até o final do ano. O YouTube, eu falei pras pessoas que eu ia postar, não vou mais gravar, não tô tendo tempo de gravar, demanda muita organização de roteiro, de gravação e edição, que eu faço tudo isso sozinha. O YouTube realmente esse ano não vai dar pra fazer, então cada coisa que eu não conseguia fazer, eu queria deixar de lado e meio que desistir, sabe? Mas aí eu li uma frase no Instagram que fez total sentido pra mim. Falhar é um luxo de quem faz. E quando eu vi isso, eu falei, cara, eu me propus a fazer todas essas coisas, realmente dei uma empacada. Se eu tiver que fazer tudo meio atropelado, mas eu vou fazer de algum jeito. Eu só não quero deixar isso de lado, porque eu vou falhar. Eu não vou fazer tudo perfeito. E tá tudo bem, o importante é eu voltar e fazer. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e você não consegue, isso não traz essa sensação de frustração, de que você não vai conseguir fazer isso nunca mais, sabe? Assim, como de, cara, isso não é pra mim, eu não consigo, deixa quieto. A gente tem essa vontade de jogar a toalha o tempo todo, porque é o mais fácil. E realmente eu sei que as coisas estão difíceis de serem concluídas da maneira que você esperava e da maneira que você planejou. Mas é nesse momento que a gente tem que dar um passo pra trás, reorganizar na nossa cabeça. Gente, se precisar, escreve, se planeja, porque quando você olha o que você tem que fazer, é muito mais fácil do que deixar só na sua cabeça, sabe? Às vezes você fica tentando organizar, mas vira uma bagunça, porque tá tudo na sua imaginação. Então quando você escreve, você põe algo concreto na sua cabeça, fica muito mais difícil de entender. Dá um passo pra trás, anota as coisas, vê o que é a sua prioridade no momento ou não. Eu amo fazer triatlon. Quando eu fiz a prova, eu terminei a prova e falei, cara, eu amo fazer isso, eu quero fazer isso muitas vezes na minha vida, mas eu tenho que entender que agora não é o momento pra eu focar nisso. Tem outras coisas que precisam de mim mais do que isso agora, sabe? Igual quando você, às vezes, sua rotina tá muito bagunçada, você dorme super mal à noite, mas desde que seja algo temporário, que você esteja focando em alguma coisa, você tenha um alvo, pra você chegar num objetivo, tá tudo bem essas coisas acontecerem, tá tudo bem você dormir mal, tá tudo bem você não dar conta de fazer outras coisas que você gostaria de estar fazendo. Eu só acho que a gente tem que se organizar mesmo, colocar como prioridade e entender que é uma fase, que aquela fase precisa que você tenha essa responsabilidade, essa maturidade de saber organizar as coisas. E assim, uma coisa que eu acho legal falar também é que quando a gente foca em algo, né, que igual eu tava falando, é de ser temporário, a gente sabe que esse foco precisa porque a partir desse esforço que você tá tendo lá na frente, outras coisas vão retornar, sabe? Então, assim, realmente, estou numa fase agora que estou vivendo isso, não estou dando conta de tudo como eu queria, mas eu realmente, assim, preciso focar nisso pra eu ter outros retornos que eu quero ter no meu futuro. E assim, falando do futuro também, eu gosto de fazer muitas coisas, não que eu gosto de que acho incrível, mas eu sei que o fato de eu fazer muitas coisas e tentar sempre estar em movimento é por conta do lugar que eu quero chegar lá na frente, sabe? Então eu sei que necessita de tudo isso. Então, por muitas vezes eu me pego assim, tendo que saber dosar até que ponto é disciplina, você tem que fazer e dar um jeito de fazer tudo, e o ponto de que realmente eu preciso dosar de dar espaço pra trás, sabe? Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, mas eu tenho essa consciência de que são fases. E eu trago isso aqui pra vocês justamente pra furar um pouco essa perspectiva de que quando a gente acompanha alguém na internet, né, principalmente que faz muitas coisas e tem esse dia a dia mais produtivo, parece que realmente a pessoa dá conta de tudo. E, gente, as pessoas não dão, tá? É real, assim. Muitas vezes não mostra esse lado de que tá dando tudo errado. Inclusive, até abrindo um pouco mais aqui pra vocês, ultimamente eu tô me sentindo muito mais ansiosa, muito mesmo, assim, eu já tenho essa mania de chacoalhar minha perna, por exemplo, então eu tô chacoalhando muito, a hora que eu olho assim, eu tô me tremendo toda, porque eu tô ansiosa, eu me pego numa situação mais de ansiedade, o coração mais acelerado, eu me pego com muitas coisas passando pela minha cabeça e eu não consigo parar e focar em uma só, porque realmente, assim, é uma demanda muito grande de várias coisas, então eu trago isso aqui pra vocês verem que a vida é assim, essas coisas acontecem, a gente tem que tentar administrar o máximo que a gente consegue, e que quando eu falo pra vocês
fazerem as coisas conforme o seu contexto, é sim pra você sempre tá pegando no seu pé, de fazer a mais, de não deixar a preguiça te ganhar, sempre nessa busca mesmo de evoluir, mas ao mesmo tempo também saber até que ponto faz sentido ou não naquele momento você ser mais rigoroso com você. Então, assim, cada um tem que trazer pro seu contexto, eu falo muito disso e eu escuto muito esse conselho, né, que eu falo pra vocês, eu tento aplicar bastante de eu olhar o meu contexto, falar, tá, calma, diante de tudo isso que tá acontecendo, o que dá pra fazer, o que não dá. Tem dias que realmente eu não vou conseguir ir pra academia, e tem dias que eu vou querer mais descontar na comida, eu vou querer mais doce por conta dessa ansiedade que eu acabo sentindo de ter que fazer muitas coisas. E é eu tentar, assim, ir equilibrando os pratos, ver em que momento, assim, dá pra ceder um pouco ou não dá. E saber que isso vai passar e que tá tudo bem e que é um momento em que eu tô evoluindo e tô crescendo e que vocês também vão estar evoluindo e vão estar crescendo quando vocês pelo menos trazerem isso de uma forma intencional, sabe? Às vezes pôr na prática eu sei que é bem mais difícil do que na teoria, que é tudo lindo, mas só do fato de você tá pensando sobre isso, tá tentando ajustar, tá anotando ali quais são as suas prioridades no momento, o que você pode gastar mais energia ou coisas que não faz sentido fazer agora porque isso aqui vai usar um tempo meu que não faz sentido, vai só me atrapalhar. Então aí tentando dosar aos poucos, na medida do possível e sabendo que nem tudo vai dar certo do jeito que a gente planeja. O importante é a gente estar fazendo na medida do que a gente consegue. Então esse vídeo foi mais pra conversar mesmo, desabafar e mostrar pra vocês esse outro lado da moeda, que muitas vezes a gente não posta ou não fala, não é nem por mal de querer esconder alguma coisa, mas é porque eu acho que é normal de ser humano quando a gente tá numa fase um pouco mais difícil, digamos assim, a gente não querer externalizar e gritar isso pra todos os cantos, mas eu sei o quanto é importante também eu vim mostrar um pouquinho desse lado que existe, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.